Boa noite, boa tarde, bom dia, por que não dizer boa madrugada? Estamos começando mais um programinha dos aficionados por futebol, pelos fanáticos e por que não dizer aqueles que não entendem nada de futebol. Estamos aqui discutindo, vamos fazer uma resenha muito legal. Eu ao lado do bonitão, do Brad Pitt Tupiniquim. Tá aqui o Wellington Sampaio. Boa noite, Beto. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Mais um programa da Hora do Esporte. E é isso aí, Beto. Como começamos hoje? Hoje temos bastante assunto. Teve muita coisa que a gente teve por essa semana. Com certeza. E essa semana os bastidores do futebol pegaram fogo em vários locais, até onde você achava que estava tudo tranquilo, tudo sossegado, de vento em popa, as caravelas do Abel, de repente começou a vir um vento soprando forte de todo lado. E assim a gente inicia o programa, né? Pois é. Mas antes de tudo, vamos comentar sobre as redes sociais. Coloca aí pra gente, editor. Aqui estão nossas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, Trends, TikTok, Kawaii e YouTube. Para você nos encontrar, @WTV Brasil. E também estamos no canal 89 da Soul TV. Galera que quiser nos acompanhar também pode nos assistir por lá. É isso aí. Acompanha, pessoal. E faz comentário, manda aqui um recadinho, pode mandar. Manda pra gente aí. Pode mandar, porque, olha, na boa, vocês vão encontrar a telinha mais sexy do planeta. Porque tem aqui o Brad Pitt Tupiniquim, sex symbol, e aqui um quase sexagenário. Então tudo sexy atrás. Tudo sexy. Muito bem, mas vamos falar de coisa séria agora. Tivemos uma notícia muito legal semana passada, que foi a prisão, o pedido de prisão de algumas pessoas que fizeram aqueles atos bárbaros, horrorosos, racistas. E isso foi muito importante para a luta do nosso queridíssimo atleta, o Vini Júnior, que a cada dia ele tem uma luta. Exatamente. E a luta dele não está sendo inglória, a luta dele está cada vez mais tomando um vulto muito grande, não é isso? Exatamente, Beto, e desde o início, quando ele chegou no Real Madrid, é algo que se vem falando por muito tempo também. E é algo muito grave, como a gente bem sabe. Sim. Ele vem enfrentando isso da melhor forma possível. E ele até deixou um comentário que eu vou pedir para o editor colocar para a gente na tela. E vamos falar um pouco sobre isso. Ele mandou muito bem nos comentários dele, né? Muito bem. Ele nunca se escondeu, né, Beto? Ele se impõe e ele é respeitoso, acima de tudo. Por tudo isso que ele passou, ele sabe falar, ele é uma pessoa muito inteligente. E aqui está o post dele, como vocês estão acompanhando aí na tela, e vamos comentar um pouco sobre, né, Beto? Tem uma situação que eu penso que é importante, né? Sim. Que no comentário dele, ele mesmo diz o seguinte: não sou vítima de racismo, eu sou algoze racista. Eu penso que isso que ele coloca é muito importante, isso tem uma relevância muito grande. Ele mostra muita maturidade no que ele está fazendo. Aqui no Brasil é uma situação muito grave, porque é crime, mas em outros países não era da mesma forma. Exato. Então agora, com essa situação de prisão para algumas pessoas... Uma lei, né? Opa, isso muda muito. Muito importante. Tem aqui, eu penso que cabe até um comentáriozinho em relação ao próprio Martin Luther King. Sim, que uma referência. Sim, em algum momento, né, no discurso dele, ele diz o seguinte, não necessariamente com essas palavras, mas ele diz que a lei não é capaz de fazer com que uma pessoa me ame. Sim, com certeza. Mas pode impedi-la de me linchar, né? Então, é importante, isso é muito importante. E o Vinícius Júnior está mostrando que as coisas, a história mostra, né, que o racismo sempre existiu e infelizmente não vai parar
do dia para a noite, mas a luta tem que continuar. Porque na própria década de 90, né, na década de 90, um jogador do Raio Vallecano, ele sofreu racismo, inclusive, da própria torcida do Real Madrid. Exatamente, um ídolo do Raio Vallecano, que é lembrado até hoje, né, Beto? Isso, sem dúvida. Willy, né? Isso. Ele era um jogador nigeriano. Tem imagem aí, não tem? Tem, coloca pra gente. Coloca aí a imagem pra gente aí. Um jogador nigeriano, né? E na década de 90, que na temporada de 92, 93, inclusive, ele teve uma situação em que ele defendeu um pênalti e no jogo contra o Real, e o Real naquela ocasião ele perdeu para o arquirrival, né? Sim. Aquela temporada, por um ponto de diferença, né? E naquela ocasião foi hostilizado, quer dizer, uma coisa horrorosa, e o Vinícius Júnior hoje levantou uma bandeira, né? Muito importante, muito né, importante, muito importante. Não cabe mais o racismo, exatamente. Não cabe mais algumas referências. O que se acontecia no passado, acontecia no passado. Hoje nós vivemos. E só um detalhe também situações. sobre isso, da questão do racismo, o Vini Júnior é uma pessoa muito nova também. Sim. E você já vê que ele tem uma consciência sobre tudo isso. Sim. Por mais que ele passe, ele está sabendo lidar com isso, e até dentro de campo mesmo, né, Beto? O Realce, que é um ótimo jogador, olha o que ele fez a temporada inteira pelo Real Madrid, os gols, o desempenho. Então, por mais que possa ter abalado ele continua muito forte, e isso é importantíssimo para a carreira dele. E tem uma coisa que é assim, por mais que a gente fale, olha, não estamos aqui para não temos que ser o exemplo, coisa que o valha. Olha, eu penso um pouquinho diferente, né? Eles são pessoas públicas, e as pessoas públicas, elas têm realmente uma situação diferenciada. E você percebe que tem muita criança, por exemplo, que adora o jogador A ou B. Sim. Uma coisa tecnicamente, se o cara manda bem, ótimo, manda muito bem. Mas o comportamento dessas pessoas também são analisados. Exatamente. É importante. Eu acredito, Beto, também, só realçando um pouco mais sobre o que você está falando, que isso é passado por geração. Então, se uma criança acompanha isso no estádio, sim, ela vai acabar pegando e não sabe se é certo ou errado. Exatamente. Mas então, quem está praticando, que tem que ter essa consciência, sabe? É como você falou, não vai acabar do dia para a noite. Mas eu acredito que essas campanhas é muito importante mesmo. Eu vejo isso que você está dizendo da criança no estádio, né? Eu vejo na minha história de vida. Sim. Eu frequento o estádio desde pequeno, e na ocasião a gente ouvia muito palavrão, enfim. E a gente acaba indo por esse lado, né? Hoje, não que não fale palavrão, mas as pessoas são um pouco mais comedidas, né? E é importante a gente ter essa consciência, né? O estádio é um local que antigamente achava que podia fazer tudo, e não é assim que funciona. Exatamente. Né? A gente tem que ter essa ideia, porque a sociedade mudou. Sociedade mudou, e parabéns ao Vinícius, que está embandeirando aí, se posicionando muito bem, está mandando muito bem. E legal seria se outras personalidades desse tamanho, né, também tivesse uma posição legal, né, em relação a muita coisa. É como você comentou, né, Beto? Eles são pessoas influentes. Sim, então, uma comunicação dessa, até porque foi repostado pelo próprio Real Madrid. Então, é uma campanha que atinge diversas pessoas no mundo e na própria Espanha também, né? Sim, e eu quero aqui repetir o que ele colocou, né? Tem várias coisas que ele disse, mas não sou vítima de racismo, eu sou algoz de racistas. Isso é importante. Legal. Agora, já falamos do Vini? Qual que é o nosso próximo assunto? Vamos falar um pouco sobre as orientações e amistosos da Copa América. Opa! Copa América chegando, Copa América. O Brasil vai estrear dia 24, né? Dia 24 agora de junho, às 10 horas contra a Costa Rica. Olha aí, vai jogo ser um baita bom, jogo, viu? Jogo bom. O Brasil que sob o comando do Dorival Júnior tem aí uns números bons, né? Tem bons números. Até recentemente teve 2 jogos amistosos. Sim. Que se saiu muito bem, por mais que não consiga a vitória em cima dos Estados Unidos, mas foi um jogo que deu para sentir que a seleção está melhorando e evoluindo, sabe, Beto? E contra o México a mesma coisa. Eu destaco também o jogador que era do Palmeiras e agora foi pro Real Madrid, é o Endrick.
Ele é um menino muito decisivo, que no jogo foi muito importante contra o México, que ele fez o gol da vitória, né? O Endrick, ele tem números impressionantes, né? Sim, exatamente. Ele tem uma estrela muito grande, ele tem uma competência muito grande, é um menino de 17 anos e que ele fez gol em Wembley. Exatamente. Né? Fez gol onde ele vai jogar, né, pelo Real. Ele é um menino que não se esconde. Não se esconde, ele busca jogo, né? Ele vai. E o interessante do Endrick, ele foi campeão em todas as categorias de base, Isso é sensacional. O Endrick foi campeão. É sensacional. Né? Realmente é um ótimo jogador. Eu acredito que ele vai crescer muito no Real Madrid, Beto, até pelo elenco que tem lá e brasileiros que podem ajudar ele durante esse caminho todo. Eu acredito nisso, até porque ele tem um suporte muito bom. Exatamente. Eu penso que ele tem um diferencial na carreira dele. Olha, se você pegar, por exemplo, outros jogadores que iniciaram novinho, assim, jogando na seleção e tudo mais, nem todos tiveram a oportunidade de ter a orientação adequada de uma pessoa só, ou de um grupo só, de um staff único. Então, eu penso que ele foi um cara que você pode ver nas próprias entrevistas dele. Ele tem uma postura muito madura. Exatamente. Né? E isso, certamente, ele está sendo bem trabalhado. Né? E, tecnicamente, ele é um atleta, um jogador de muita explosão, de muita velocidade, de muita imposição física. Sim. Ele finaliza bem. Exatamente. Né? Se você pegar aquele jogo do Palmeiras contra o Botafogo, a virada de 4-3, lembro, em que ele foi a peça principal. O primeiro gol dele, que ele leva dois assim rapidinho. Nossa, e faz um golaço, e depois o segundo gol, a matada que ele dá ali de joelho, né? Sim, ele já corta os zagueiros ali, é sensacional. É impressionante. Realmente. Então ele realmente vai ter um futuro brilhante. E nessa Copa América, o próprio Dorival já disse que ele ia com cuidado, eu tenho que ir devagar com ele e tudo mais. E assim, eu penso que um por um, né, se você pegar as situações do time, né, o Brasil está muito bem servido hoje. Com certeza. Eu penso que ele vai fazer uma boa campanha, até porque a CBF está com uma preocupação em orientar os jogadores, né? E aí, eu acho que tudo começa com uma boa orientação da equipe técnica, dos jogadores, de todo mundo que está lá. E aí eles até colocaram umas orientações para o amistoso da Copa América, não foi isso? Sim, a gente vai comentar um pouco sobre. Ele coloca pra gente aí na tela. Então essas são as orientações. O primeiro item, então, né, Beto? Ingressos. Especifica a cota de ingressos que cada jogador receberá por partida, para dividir com os familiares e amigos. Isso. O que quer dizer? É o que ele pode oferecer para a família e para os amigos, para estar lá no campo assistindo. Acabou a festa do caqui. Acabou. Item 2. Aparência, brincos, colares e acessórios, hotel e circulação. Permitido durante treinos, sem utilização durante aquecimentos, sem utilização durante os jogos, sem utilização. Então, o que quer dizer? Que não pode ser utilizado, deixou bem claro. Pois é, isso é legal. Rede social, né? Rede social. Exatamente. É outra coisa que também precisa tomar cuidado, né? Porque hoje o povo larga tudo pela rede social, ela é importante pra gente, Sim. né? A gente hoje tá pautado nela, enfim, mas a gente também tem que ter um pouquinho mais ser um pouco mais comedido, né? Com certeza. E até o uso de celular ele fala, né? Isso, aí tá no item 3. E o que ele vai diz? colocar na tela? Sobre os celulares. No ônibus, liberado. Então, você pode usar tranquilamente ali, ninguém vai te barrar. No vestiário dos treinos, deixar no perfil silencioso. Então é para concentrar realmente os jogadores ali tá pensando nos jogos, né? Vestiário dos jogos, sem utilização a partir de 60 minutos antes dos jogos. Então isso é muito importante, né, Beto? Para os principais jogadores ali que vão fazer os jogos. Parece quinta série isso aí, cara. Então, realmente.
São alguns itens aí. Nas refeições, deixar no perfil silencioso. No departamento médico, deixar no perfil silencioso. Então, é basicamente isso. Não vai ser cortado totalmente o uso, mas vai ter algumas restrições aí, né? E quanto aos torcedores? Vamos lá, item 4. Hotel, saudações e interações na chegada. Treinos fechados, jogos, saudações no início e no final. Então, a torcida vai conseguir acompanhar um pouco o time. Poxa, olha, na boa, hein? Vamos assim, na boa. Saudação e interação na chegada, eu acho que isso aí não tinha nem que estar na pauta, porque, meu amigo, na boa, os caras são jogadores, são públicos, profissionais, eles são figuras públicas e adoradas pelos torcedores, né? Então, acho que isso era o mínimo que ele tem que fazer. É uma saudação, é interagir na chegada. Tudo bem, o treino é fechado, mas nos jogos, é importante fazer uma saudação com a torcida, meu amigo, no início e no final, poxa, acho que é o mínimo que se deve fazer também, né? Uma coisa que não tem preço também, né? Pois é. Mas, e aí o que mais? Tem mais aí? Temos o item 5, né? Que é exatamente isso sobre a comunicação. Coletivos em treinos e jogos. Zona mista, passagem obrigatória. Entrevistas exclusivas, apenas aquelas alinhadas, então tem que ser marcada, com diretores de seleção e comunicação. Legal. Basicamente a comunicação é isso, tá até passando na tela aí para vocês darem uma olhada. Item 6, performance, doping, né? Que a gente sabe bem o que é. Proibida a medicação sem autorização. Isso. Profissionais particulares, proibida a concentração. Condutas e tratamentos apenas alinhados com a comissão técnica. Basicamente isso. Essa questão do doping, ela é muito interessante, né? Sim. Porque por mais que a gente pense que às vezes uma dor de cabeça pode interferir na vida do cara, e pode, né? Com certeza. Qualquer coisa, uma dor numa unha encravada, se o cara tomar uma medicação errada, ele pode botar abaixo o trabalho de muita gente, né? O dele, inclusive. Haja visto o que aconteceu aí com o jogador do Flamengo lá, o Gabigol, né? Mas eu penso que essa cartilinha, aí só fazendo um paralelo, você que está vendo a gente aí, as pessoas um pouquinho mais maduras, né? Vão lembrar. Na Copa de 2002, em que o Brasil foi campeão, um baita time, que era o time do Filipão, sim, que tinha lá o Ronaldo, Rivaldo, né? Que seleção. Uma seleção maravilhosa. Ali, que falava que era a família Filipão, né? E tinha ali efetivamente um ar de comando, né? Porque ali as pessoas se respeitavam. Exatamente. Pelo menos é a imagem que a gente tinha aqui de fora, né? As pessoas se respeitavam e respeitavam o ambiente em que estavam. Com certeza. E todos muito grandes, né? Todos atletas gigantes, né? Gigantes. Os caras são muito grandes. Peso, muito grande. E aí, se você se lembrar, talvez eu acho que você deve se lembrar porque você gosta muito de futebol. Sim, sim. Em 2006, a gente tinha uma outra seleção espetacular. Uma seleção monstra. A de 2002 era muito boa, a de 2006 os caras arrebentavam. E esse arrebentavam colocou em xeque algumas coisas, né? Porque a gente ouve comentários, né? Um jogador daqui, um outro vai uma resenha aqui, um programinha ali. E coisas sempre, internas, né? E sempre fala de alguma coisa de falta de comando, de falta de seguir determinados protocolos, né? Então, eu penso que essas orientações, apesar de a gente brincar, falar, poxa, parece quinta série, será que o cara tem que se passar isso? Mas, por outro lado, eu diria que em algumas situações isso é correto, porque os caras são tão grandes que acho que podem fazer tudo. Com certeza. E não é bem assim, né? Não dá para fazer tudo. Dá para fazer muita coisa. Até porque é um campeonato de alto nível, né? Mundialmente televisionado, todos vão acompanhar. Sim. Então, realmente, o que você comentou é certo mesmo, é muito importante. E aquela Copa de 2006, as coisas se perderam, né? Segundo os comentários que a gente ouve, né? De bastidores, né? E assim, um que vai num programa daqui, um programa dali, sempre escapa alguma coisinha. E a gente, nas entrelinhas, acaba percebendo que faltava comando, faltava as pessoas respeitarem alguns protocolos e que são importantes. Com certeza. Né? E hoje, em tempos de rede social, meu amigo, tudo
é filtrado ali, tudo não passa nada, não passa nada, né? E só realçando um pouco sobre as redes sociais, nosso editor colocou aqui, nos siga em todas as redes sociais, @WTV Brasil e canal 89 da Soul TV. Produtor, esse menino vai longe, hein? Você viu que ele não perdeu a oportunidade, hein? Não, a gente tem que aproveitar. Levantou a bola, o cara matou no peito e ó... Schlap, é isso que faz o diferente no jogo, né? Então, Beto, só dando um pouco mais de ênfase, né, na Copa América, a gente vai continuar mostrando o grupo D, que é o do Brasil. Grupo do Brasil. O grupo do Brasil tem quem? Tem Colômbia. Tem o Brasil, a Colômbia que está muito forte. A gente tem que falar dessa seleção que, querendo ou não, deu um baile nos Estados Unidos, jogaram muito. Sim. O Paraguai e a própria Costa Rica que vai jogar o primeiro jogo contra o Brasil. Olha, Colômbia, cara, Colômbia sempre, e já há muitos anos, sempre teve um time muito técnico. Muito, né? Sim. A Colômbia sempre revelou grandes jogadores que de nível, passeiam pelo futebol brasileiro, né? E alguns que são efetivamente muito influentes aí. E eles sempre deram muito trabalho. No início, né, lá atrás, década de 90 e tal, os jogadores acabavam fazendo assim era um pouco displicente, porque jogava meio descompromissado e tal, mas sempre muito técnico. Exatamente. E hoje mudou muito, né? É um time de muita pegada. Organizado. É um time organizado. Eles se acham no campo, dá pra perceber isso, velho. E você tem grandes jogadores aí que marcaram a época e com hoje certeza. Certamente vai brigar, né? Vai brigar aí com o Brasil. Porque o Paraguai e Costa Rica, o Paraguai sempre é uma pedrinha, né? Sempre acaba. Tudo bem que o Brasil tem um histórico muito bom contra o Paraguai, né? Tem muito mais vitórias, mas o time paraguaio é um time muito aguerrido sempre, Sim. né? E ele certamente vai dar um trabalho. Agora a Costa Rica vai ser o fiel da balança, penso eu. Exatamente. A Costa Rica não pode perder ponto para a Costa Rica, né? Eu acredito que se a Costa Rica surpreender, seja algo muito inesperado mesmo. Pode acontecer, mas acredito que é bem pouca porcentagem realmente. Agora o Paraguai, como você falou, né? Sempre dá trabalho pra gente. Costa Rica se começar muito bem assim, vai ser daquelas coisas assim que você vai falar, parece que tem uma vaca em cima da árvore. Exatamente, né? É isso mesmo. Então não vai dar pra gente... Mas a gente acredita que os favoritos sejam Brasil e Colômbia. Brasil e Colômbia. Vamos esperar que seja assim. Certamente. A gente não entende nada de futebol, mas a gente está comentando, exatamente. E vamos falar um pouco também, já que a gente já está nessa área, né, Beto? Falar um pouco da Eurocopa. Opa, a Eurocopa, cara. A Eurocopa é assim, é um espetáculo, né? Sim, é um show à parte. Se você pegar a Copa do Mundo, é assim. Copa do Mundo tem os países europeus, Sim. mas uns gatinhos pingados ali e tal, da América, né? Participa, os gatinhos e tal, não sei o que. Hoje todo mundo é coadjuvante na parada. Se bem que, olha, o último campeão é a Argentina, né? Ok. E realmente estava com um ótimo time. Timaço, né? Ainda tá. Tá com timaço. Mas assim, então a Eurocopa é a Copa do Mundo só de europeu, né? Só de europeu. Isso mesmo. E aí, o anfitrião como é que tá? A Alemanha como é que tá? A Alemanha conseguiu fazer 5-1 na Escócia, né? Passeou, né? Passeou. É uma seleção muito consistente de gente muito nova. Eu diria que deixou os escoceses de saia justa. É um belo trocadilho. Convenhamos. E se você parar para analisar, a Alemanha também está se reformulando. Está com jovens mais de qualidade, que estão jogando bem nas suas ligas e acredito que tem tudo para ir longe na competição. Um outro jogo também que acabou me surpreendendo foi o da Espanha contra a Croácia, Beto. Exatamente. Foi 3-0 e, pra ser bem sincero, só deu Espanha. Já que você gosta de trocadilhos, eu diria que foi um dia de fúria espanhola. Foi um dia e nós brasileiros com certeza gostamos disso, né? Porque a gente acabou sendo eliminado lá na Copa do Mundo. Não queria lembrar, mas a gente não pode esquecer. Pois é. E foi isso. A Espanha muito superior nesse jogo. Pelo menos, achei que ela foi muito boa. A Espanha tá com uma molecada boa pra caramba, exatamente, né? O elenco talentosíssimo e acredito que vai longe também. Tá. A Itália, que jogou contra a Albânia,
E a Itália Acredito ganhou. que seria a favorita também. A Itália, cara, a Itália é uma incógnita, né? Sim. A Itália de vez em quando prega umas coisas, Prega, né? De não se classificar. Isso, de não participar da Copa do Mundo. Pois Foi é. algo sensacional, assim. Só que do lado negativo. Uma seleção claro. que tem tanta história na Copa, Com né? Na certeza. Copa do Mundo. Sim. Tetracampeã, né? É uma seleção de Dinos Off, de tantos jogadores marcantes, né, do cenário internacional, e o Baggio, né, enfim. Um ótimo jogador esse, hein? Pois é. Que marcou a E história. o Paulo Rossi, que é o nosso algoz, né, o que acabou com a gente em 82. Assim, pelo que eu tô acompanhando da Itália, tanto nos amistosos quanto esse jogo da Eurocopa, é que o trabalho está sendo muito bem feito. Sim. Porque eles melhoraram bastante. Eles não se classificaram para a Copa, a gente realmente foi uma surpresa, não imaginava que aconteceria isso. Mas eu acredito que a Itália está se reformulando e está com um time muito forte, então Sim. deve chegar firme aí na Eurocopa. E a gente teve um belo jogo também, que foi Holanda contra Polônia, com o Beto. Holanda, né? Holanda contra Polônia. A laranja mecânica. A era Holanda, um belo time, viu? A Holanda, normalmente ela aparece, sempre tem um bom time, Sim. aparece muito bem. A Polônia que nem sempre tem grande surpresa. A Polônia fez uma Copa do Mundo espetacular na década de 70, né? Na Copa de 78. Essa eu não vou lembrar, mas a Polônia você foi sabe. muito bem, né? A Polônia tinha um time bom, mas ali tinha um jogador que chamava-se Lato, que era impressionante o cara. Mas enfim, nunca teve grande influência no futebol mundial, né? E hoje seu maior ídolo de craque é o Lewandowski, né? Pois é. Que ainda continua jogando um baita de futebol. E a Inglaterra, como é que tá? Então, a Inglaterra jogou ontem e ganhou de 1-0 da Sérvia. Foi um jogo bem disputado, e a Sérvia é um time bem aguerrido também, como você disse, do Paraguai. E eu assisti o jogo, deu um pouco de trabalho assim pra Inglaterra, viu? A Inglaterra que tem a liga mais, eu diria, mais proeminente, né? Sim. A liga mais forte do futebol internacional hoje, né? Exatamente. Sem dúvida, a liga da Premier League, ela é muito forte, tem muitos jogadores de extrema na verdade qualidade, é um estrelato, né? Só tem estrela ali, Só né? Uma tem constelação estrela. aquilo ali, né? E os melhores jogadores reunidos no mesmo campeonato, e é Tá uma todo maravilha. mundo lá, né? Só tem fera ali, né? E hoje também tivemos França e Áustria, um pouco mais cedo, e a França saiu com a vitória magra, de 1-0, mas garantiu a vitória, né, Beto? A França que aparece sempre como As favoritas. E é um calo no pé do brasileiro, né? É uma realmente. pedra no sapato do brasileiro, a E França. isso a gente viu na final da Copa também, né? Que reviravolta que foi até chegar aos pênaltis. Pois é. Foi uma baita de um final mesmo. Pois é. Digno de Copa do Mundo. E a Bélgica, como é que tá, hein? Perdeu? Perdeu a Bélgica? Bélgica perdeu. A Bélgica perdeu. E um detalhe também, assisti esse jogo, acompanhei, foi um belo de um jogo. No final teve um gol, só que foi anulado. Então, nos 45 do segundo tempo, praticamente, gol anulado da Bélgica e deu a vitória para a Eslováquia. Caramba! A Bélgica que tem o De Bruyne, que tem De Bruyne, toda essa... Lukaku, tem um belo de um elenco também. E amanhã a gente consegue ter o jogo do Portugal e República Tcheca, que vai ser um jogo bom também, e Portugal está com belas joias. E ainda o Cristiano Ronaldo, que é um baita jogador, por mais que a idade esteja um pouco chegando, que chega pra todos, né, Beto? Mas Pô, não entendi o né, Beto? Não entendi. Não, eu não chega, né, Beto? Não entendi, cara. Mas o Cristiano Ronaldo é sem palavras, já foi o melhor jogador do mundo e ainda continua sendo um dos melhores. O CR7 apavora, hein? Apavora. Eu diria o seguinte, meu caro, eu acho que a gente podia até colocar em algumas situações aí umas enquetezinhas assim do tipo, quem é melhor, o CR7 ou o Messi? Então. Né? Ou a gente podia colocar aí, não é isso? Depois, quem puder, comenta aí, manda isso pra gente aí, vê se vocês curtem essa paradinha aí. Vinícius Júnior ou Rodrigo. Opa! Uma bela comparação não, também. mas ali os caras têm que jogar junto.
Isso é não, verdade. eu tô, mas um parentezinho aí. Cara, eu tô louco pra ver o trio brasileiro jogando lá. Nossa, Imagina nem fala. Rodrigo, o Vini e o nosso querido Hendrick. Você já pensou? É um baita de um É que vai trio. ser difícil, né? Vai. Vai ser, eu acho que eu não sei se. Você acha que o Hendrick vai de cara chegar lá e jogar? Não, eu acredito que ele vai ficar um pouco na reserva, até porque ele vai pegar aquela experiência. É. Com certeza o Ancelotti, ele já tem um trabalho em cima do Hendrick, Sim, isso eu sim. não tenho dúvidas. E acredito que ele vai ser uma bela joia do Real Madrid. Mas vamos lá. Só que a gente também tem só que destacar a chegada do Mbappé, Sim. que é um jogador que isso que eu ia provavelmente falar. não vai ir pro banco, ele vai vir então, como isso que eu ia titular. falar. Vamos lá. Aí você coloca lá o Mbappé, que é o Mbappé. É um ídolo já. Ele já se consolidou no cenário internacional. Exatamente, ele chegou né? como um craque, né? Mas de quem que foi o gol da França, você sabe não? Exatamente dele. Então. Né? Exatamente dele. Né? Então, O Mbappé é um cara, Ele já é uma grande, estrela, né? Ele já é muito exatamente, grande. ele já é muito grande. E vai ser difícil chegar o Hendrick ali no Real, porque vai estar... Mas enfim. vai estar bem preenchido. Mas ele está em um ótimo lugar também. Mas o interessante é que a Copa América vai servir muito pro Hendrick, Vai. a Eurocopa vai servir muito pro Mbappé, Experiência, né? Isso. E até um detalhe sobre a Copa do Mundo, o Mbappé já tem uma. Por mais que ele é muito jovem, ele tem uma Copa do Mundo com a E quem França. vai ganhar somos nós, que gostamos de futebol, certamente Exatamente. vamos ter muita coisa aí pela frente. Aguardar as próximas Champions League É isso e os aí. campeonatos. É né? isso aí. Legal. Então, vamos voltar para o nosso Brasil, o Opa! nosso querido Brasileirão. Vamos voltar para a terra tupiniquinha aqui, o Brasileirão? Pois é, Brasileirão. Brasileirão, eu amo o Brasileirão. Brasileirão é tudo. Então, Teve clássico? Teve clássico e eu vou começar exatamente destacando o jogo do Corinthians e São Paulo, Beto. Que foi um Corinthians. baita de majestoso, viu? Na Neoquímica Arena. Neoquímica Arena, um jogo de muita disputa, de muita chance de ambos os lados. O São Paulo começou ganhando e o Corinthians foi buscar o resultado e tomou os 2-1 e foi buscar o 2-2. E um belo, eu vou realçar, gol do Coronado, que fez uma ótima partida. Eu acho que foi uma bela contratação do Corinthians e foi realmente digno de M maiúsculo, viu? Que foi um jogo assim maravilhoso. O São Paulo e o Corinthians sempre travaram Belos clássicos, né? muitos bons clássicos. E tinha aquela coisa do São Paulo não ganhar de jeito nenhum na Neoquímica, não sei o que, Quebraram o tabu. Quebrou o tabu, mas você vê, não ganhou, né? Sim. Era pra ganhar, mas não ganhou. Não ganhou. Mas e o goleiro do Corinthians, como é que tá? A gente tem que dar o destaque desse empate pro Carlos Miguel, porque ele tirou uma bola em cima da linha, difícil demais aquela bola, Beto, de ser defendida. E você acha que o Carlos Miguel vai conseguir substituir a altura? Bom, a altura sem dúvida, porque fazer um porque é alto, trocadilho, né? o cara é Muito grande pra alto. caramba. Meu amigo, o homem é grande. Caramba, como ele é grande, né? Ele é alto. Ele é maior que o Cássio, cara. Ele é maior que o Ele é mais Cássio. alto que o Cássio. Então, você acha que ele vai conseguir segurar? Porque ali não é brincadeira, hein, cara? Segurar a meta ali do Corinthians, meu amigo, não é pra qualquer um não, hein? E eu tenho que ser sincero também que o Corinthians vive uma crise e a gente está acompanhando isso, né, durante os dias. Perdemos o patrocinador Master, que era a casa de aposta, mas eu acredito que vai ser reorganizando, e o Carlos Miguel é uma das peças importantes ali no gol do Corinthians, e ele tem todo o potencial para ser um grande ídolo, mas eu estava já vendo umas especulações de time europeus por ele. Sim. Então eu acredito que se eu fosse, na minha opinião, os diretores do Corinthians já tentavam fazer um novo contrato e segurar ele, porque ele é realmente muito bom goleiro. E tem tudo para crescer no time, Beto. O momento é dele agora, né? Porque o Cássio foi embora. Exatamente. O diretor tem muito tempo aí, diretor? Temos uns 20 minutos. Tá, então legal. E ele está se destacando, fazendo ótimas defesas. E isso, até mesmo quando o Cássio ainda estava lá como titular, ele entrava e fazia seu papel. Sim. Teve grandes jogos e grandes defesas que ele fez. E ontem, né, no caso, foi uma delas. Quer dizer que ele foi um destaque? Foi um destaque. Foi o melhor em campo, não? Olha, eu não daria o melhor em campo, mas se fosse só por essa bola de salvar o resultado, ele foi o melhor em campo. Então ele mandou bem, né? Muito bem. A torcida do Corinthians precisa ter calma, E né? só
falando um pouco mais sobre a altura, realmente foi o diferencial para ele pegar aquela bola. Que se fosse um goleiro um pouco menor, não chegaria. Então era uma dificuldade se enorme posicionar bem, né? Exatamente. Hoje, é interessante isso, né? Hoje, cada vez mais, o Brasil melhorou demais nessa posição, né? Melhorou. A posição de goleiro, assim, tudo bem, nós na década de 70 nós tínhamos um goleiro que figurava entre os 3 melhores do mundo, que era o Emerson Leão, né? Exato. Na década de 70, enfim, o Leão sempre foi, mas o Leão tem 1,81m, acho que mais ou menos isso. Você vê, hoje os goleiros é de 1,89m para cima. São altos, né? sim. E aí você pega aí alguns com 1,96m, 1,93m. Mais de 2 metros. E esse menino mesmo deve ter uns 2 metros, né? Acredito que sim. Ele é 2,5 eu acho que ele deve ter. Ele é grande. Então, isso é um diferencial do caramba, né? Muito, realmente. É muito importante isso. Então a festa foi linda lá na Neoquímica Arena. E o São Paulo foi importantíssimo. E aí, mas esse resultado não foi bom para nenhum dos dois, né? Ficou no 0-0, mas eu acho que ainda foi pior pro Corinthians, pela situação que tá na tabela, né? Porque o Corinthians ele tá com quantos pontos? Vamos colocar aí pra gente, editor, por favor? Só se for agora. Opa! A tabela atualizada do Brasileirão. Cara, tem tabela, tem tudo. Esse programa tá de mapa. Aí, ó, vamos começar pelos primeiros, então. Opa, né? Peraí. Quem é o primeiro? Botafogo? Você viu? De novo ele tá lá, ó. Como assim, Botafogo? Então... Não tá errada, tá atualizada. Tá atualizada? Tá atualizada, então, tá certinha. Temos uma vaca na árvore? Temos uma vaca. Olha, tem uma vaca na árvore. Você acredita que é uma zebra? Eu não sei como ela foi parar lá. Eu também Mas não. que vai cair, eu não tenho dúvida. Olha. Não, brincadeira, isso é brincadeirinha. Olha, Se eles fizerem não o que fizeram ano bravos com a passado, gente. Não porque fiquem a chance eles tiveram, hein? E claríssima. Então vamos lá. O Botafogo está com 19 pontos em primeiro lugar. Em seguida vem o Flamengo, que também está jogando um baita de um futebol, né? Muito bom. O Bahia em terceiro lugar. Mas peraí. Agora eu vou discordar de você, meu. Tá, vamos lá. Você falou que o Flamengo está jogando um belíssimo futebol, mas ontem eu ouvi um zum. Diz as más línguas que... As abelhinhas. As abelhinhas. um passarinho me contou que o juiz esperou, enquanto o Flamengo não empatasse, o jogo não acabava, isso mesmo? O que disseram, né? Pois é, Eu não rapaz. assisti, mas teve especulações sobre isso. Tem até meme por aí que o cara levanta a placa e fala assim, enquanto não empatar, o jogo não acaba. O jogo não acaba. 10 minutos pra cima. Pois é, então o Flamengo tá em segundo. Tá bem, tá com 18 pontos. Isso. Tá. E em aí, seguida com 18 o próprio Bahia também. o Bahia. Bahia. Poxa, Bahia. Olha aí o Bahia. O Atlético Paranaense, que não é uma novidade, Que tá deve jogando ter bem. ficado triste porque ele jogou contra o Flamengo, não foi? Jogou contra o Flamengo esse final de semana. Quer dizer que ele perdeu, mais 2 pontos ele podia estar aí, podia estar com 19. Exatamente, podia estar até em primeiro lugar, né? Pois dependendo dos outros critérios ali. Pois é. Em seguida vem o São Paulo, que com o empate ainda continua sendo muito bom porque está em quinto lugar. Sim. Bragantino em seguida. Bragantino. Aí vem o Palmeiras em sétimo lugar, que ganhou bem do Vasco, né? E tá jogando agora, né? Tem jogo agora. Tá jogando agora contra o Atlético Mineiro, isso. Fora de casa. Jogo difícil jogo, hein? Difícil. Jogo difícil porque o Atlético tá muito bem. Muito bem. Aquela dupla Hulk e Paulinho arrebenta. Guilherme Arana na lateral também tá jogando muita bola. É uma das grandes duplas de ataque desse campeonato é o Paulinho e o Hulk. Sim, agora o Palmeiras que, olha, precisa se mexer aí porque lembra que na abertura eu falei que estava em mares calmos? Sim. Agora nem tanto, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho aí, porque tem algumas notícias tem algumas novidades aí. E depois vem quem? O Cruzeiro? Aí o Cruzeiro, em nono lugar o próprio Atlético Mineiro, que está bem próximo à pontuação. Que o Atlético Mineiro, se vencer, ultrapassa o Palmeiras, Ultrapassa o Palmeiras. Tá. E vai para 16 pontos, ultrapassando até o próprio Bragantino e o São Paulo, né? Tá. Em décimo, a gente tem o Internacional. Internacional que, olha... Que ainda não está no seu melhor futebol. Mas aí o Inter e o Grêmio a gente tem aí
dar um desconto, né? O Juventude, sim. por conta do que aconteceu, acho que ainda dá pra gente dar um desconto aí, né? Isso é algo importante mesmo se falar. Verdade. Em 11º vem o Juventude, e o Juventude está muito bem. Juventude, muito bem. porque ele tem jogos a menos, né? Tem jogos a menos. Tem um jogo a menos do Juventude, o Internacional tem 2 jogos a menos, né? Isso. E aí na parte de baixo da tabela, como é que tá? Vamos para a próxima parte. A gente tem Fortaleza em 12º lugar. Peraí, mas o Fortaleza tomou uma biaba esses dias aí, hein? Tomou. Cara, Fortaleza, abre o olho, Fortaleza. Cuidado. Pô, acabou de ser campeão da Champions League, cara. E jogou muito bem contra o CRB. Não é? Acabou de ser campeão, jogou, apesar de ter perdido o jogo, exatamente, né? isso que eu ia falar. Ganhou em casa e perdeu do mesmo placar, foi para os pênaltis e conseguiu espantar o fantasma dos pênaltis, né? Com certeza. O Fortaleza estava sofrendo, assim como o Palmeiras do Abel sofre também. Ele perde nos pênaltis, né? Sim, isso é verdade. Mas o Vojvoda faz um trabalho excelente, é um trabalho exemplar o trabalho do Vojvoda e que honra o compromisso, hein? Com certeza. O Vojvoda é um cara que ele já foi sondado por vários outros times, grandes times, inclusive aqui de São Paulo. Teve propostas. E ele rejeitou, né? Para continuar no Fortaleza. Exatamente. O próprio CEO lá do Fortaleza também tem algumas agremiações aqui de São Paulo, inclusive, que estão tentando levar ele lá, né? Vamos ver, né? Mas me surpreendeu, cara. Tá muito bem. Me surpreendeu essa derrota do Fortaleza pro Cuiabá. Eu também não esperava, não. Até porque o Cuiabá. Pancada, hein? O Cuiabá tá subindo agora, né? Aí em 13º a gente tem o Atlético Goianiense. Certo. Que também continua ali, né? 8 pontos. Próximo, Cuiabá em 14º, que jogou um excelente jogo contra o Fortaleza. Realmente foram muito superior. Em 15º vem o Vasco, que perdeu pro Palmeiras. E em 16º temos o Corinthians. Cara, mas olha aí, olha, o Corinthians está em 16º e ele tem 7 jogos, né? É isso? Isso, 7 jogos. Deixa eu até confirmar aqui pra você. Não, pontos, vitória, empate, não, quantos jogos? Pontos jogados. Partidas jogadas, aí, ó, partidas jogadas. O Corinthians tem 9 jogos, Tem 9 né? jogos já, isso. Tem 9 jogos. 7 pontos. Então, tá mal a situação dele, hein? Tá mal o Corinthians, tem que melhorar bastante ainda. O Corinthians tá numa situação difícil, hein, cara? Por isso que eu acredito que esse jogo contra o São Paulo foi importantíssimo. Por mais que foi empate, mas era um jogo bem complicado. Porque, o Grêmio tá em 17º. 17º. Mas o Grêmio tem 2 jogos a menos, né? Isso. Tem dois a menos. Quer dizer, teoricamente, se ele vencer os próximos 2 compromissos, ele vai botar o Corinthians numa situação difícil, hein, cara? Por isso que o Corinthians agora tem que se preocupar muito em vitórias. Então, os próximos jogos tem que entrar com a máxima raça para conseguir os 3 pontos. Até porque está muito abaixo o futebol e tem qualidade ali para fazer jogos melhores. Então, 17º, como você já disse, o próprio Grêmio, com 6 pontos. Em 18º, o Criciúma, que ainda não conseguiu desempenhar seu melhor futebol. O Fluminense surpreendendo em 19º colocado. Eu diria que o Fluminense não está surpreendendo. O Fluminense está decepcionando. Essa é a palavra. O Fluminense está decepcionando, cara. Uma curiosidade do jogo do Fluminense, que começou ganhando e acabou tomando a virada. Então, a coisa ali não tá tão boa, não. Teve briga no parquinho, né? Teve briga no parquinho lá. O Felipe Melo. Sim. Teve uma confusão lá, né? Por trás teve. Alguns jogadores, algum pessoal do staff lá, da equipe técnica do Fluminense também agrediram lá o pessoal. Foi difícil o negócio lá. Quando o Atlético Goianiense fez o gol da virada, o pessoal ficou alvoroçado. E o Vitória
que tá segurando a lanterna aí. Segurando a lanterna. O Vitória que não tá honrando o nome não, né? Não tá. A Vitória tá ruim o negócio aí, 20º. Mais um trocadilho, realmente não tá sustentando esse nome não. O esporte é bom nos trocadilhos. O Vitória precisa lembrar do nome dele, cara. O negócio não tá brincadeira não, hein? E agora vamos aguardar, né? Pra ver como vai ser os próximos jogos aí. Tem jogo rolando, como você mesmo já disse. E depois a gente atualiza essa tabela aqui novamente. E Beto, uma coisa que eu quero comentar com você, acredito que você já deve ter visto, é sobre o caso do Dudu. Qual a sua opinião sobre isso? Foi algo que ninguém esperava, reviravolta em cima de reviravolta, sai do Palmeiras, continua no Palmeiras, vai pro Cruzeiro, não vai. O que foi isso aí, hein? Vamos lá. Uma semana posso comentar a respeito do Dudu? Você pode ficar à vontade. Olha, Sinta-se em casa. Sinta-se em casa. Quando surgiu essa notícia, meu amigo, foi uma correria. Inacreditável. Por que foi uma correria? Cara, o Dudu tá no Palmeiras desde 2015. Sim. O Dudu, ele é um dos jogadores que tem mais títulos no Palmeiras. O Dudu, ele tem marcas impressionantes, a quantidade de jogos que ele tem, a quantidade de gols que ele tem. Sim. Ele é se não é o primeiro, talvez seja o segundo do século em artilharia. Isso, exatamente. Então, o Dudu, ele efetivamente é um ídolo do Palmeiras. Sim, é um ídolo. E quando eu ouvi essa notícia, eu não acreditei, de verdade, não acreditei. Porque eu falei, pô, o cara vai jogar a idolatria dele pela janela? Com certeza. Ele vai jogar pela janela a idolatria dele? Exato. E até porque ele tá voltando agora de lesão e tá começando a se integrar de novo. Eu não sei se pela janela ou pelo ralo, mas, sim, cara, aí você vê comentário do Seu Ademir. Sabe quem é o Seu Ademir? O Seu Ademir da Guia. Ele é chamado de Seu Ademir, não é à toa. Ele é simplesmente o maior ídolo da história do Palmeiras. E ele, o Seu Ademir, ele fez um comentário a respeito. O Marcão fez um comentário a respeito. Que é o Marcos Goleiro, que é outro ídolo. Sim. Então, o Dudu, eu penso que, olha, o contrato que ele fizer não vai deixar ele mais rico ou menos rico, apesar da idade, sim, né? Se ele estiver pensando somente em dinheiro, ok. Talvez seja bom. Tá? Mas não sei o que vai mudar tanto na vida dele. Agora, se ele pensar um pouco, botar a mão na consciência, tudo que já fez pelo Palmeiras, isso. Cara, eu vou te falar uma coisa, cara. A minha menina em casa, que a gente vai no jogo assistir e tal, ela adora o Dudu. Ela tem a camisa do Dudu. Ela foi no CT, ficou lá esperando para tirar uma foto com ele. Ela tem autógrafo dele. Adora. E assim, o cara. E não é ela. A torcida do Palmeiras gosta muito do Dudu. Sim. E por Dudu Guerreiro. Por tudo que ele já fez pelo Palmeiras, né? E é um ídolo. Cara, aliás, esse time, né? O time do Palmeiras, o time inteiro do Palmeiras, sim, grande parte, a base desse time hoje é uma das bases de time que eu estou dizendo, sim, mais vitoriosa da história do Palmeiras, cara. Exato. Da história. Exato. Então, se você pega lá, Gabriel Menino, que é menino no nome e também é um menino na idade. O Gabriel Menino tem vários jogos pelo Palmeiras. Sim. O Rafael Veiga, vários jogos pelo Palmeiras. Você pega o Zé Rafael, vários jogos. Quer dizer, o Everton também. O Everton, que é olha a quantidade de títulos que tem esses caras. Esses caras são ídolos no Palmeiras. São ídolos. Por isso que e o Dudu lidera esse. Sim. Ele tá no topo disso aí. Tá no topo. Ele tá no topo dessa idolatria. Ele já fez muito pelo Palmeiras. Então, cara, eu penso que o cara precisa pensar um pouquinho. Eu acho que se o Palmeiras estiver pensando em negócio, somente negócio, business. Se ele está pensando em negócio, vai abrir mão. A Leila talvez já falou que enfim, que liberaria, que estava liberado, que o negócio, enfim. Agora, se fosse uma vontade dele, em questão de idolatria,
eu penso que acho que não vale. Se ele quer, ele tem um nome cravado na história do Palmeiras. Sim, eu acredito a mesma coisa. Sai pela porta da frente, não sai pela porta do fundo, porque a torcida do Palmeiras, cara, do mesmo jeito que abraça, ela também expurga os caras, hein, meu? Ele é um ídolo do Palmeiras, ele, como você já comentou, ele tem números muito bons e ele tá voltando agora de lesão, se integrando ao time. E essa notícia foi algo inesperado, né? Porque ninguém esperava que ele fosse poder ir pro Cruzeiro. Mas assim, na minha opinião, e pelo que eu tô acompanhando também, Beto, eu acredito que ele vai continuar assim no Palmeiras. Até porque foi reviravolta em cima de reviravolta. Começou o Cruzeiro já perto de anunciar, digamos assim, e depois falaram que não, ele vai ficar no Palmeiras. Então, cara, assim, para os torcedores, se ele ficar, como você disse, vai ser muito bom, até pela idolatria. Mas ele vai ter que. E a carreira dele. Mas aí tem uma coisa, na minha modesta opinião, ele vai ter que lutar, tudo bem. Sim. Se ele entrar bem, se ele voltar dessa contusão bem, sim, e fizer gol, beleza. Ou assistência e tal, e jogar bem, aí não tem problema. Aí esquece. Agora, se isso não acontecer, meu amigo, vai ser difícil, porque balança. Agora, uma outra coisa, tem muita gente falando, o Dudu, o Abel, não sei o que. Meu, hoje a gente precisa falar do Abel. O Abel e a sua comissão técnica colocou o Palmeiras em um outro rumo. O Palmeiras já vinha desde a época do Paulo Nobre se reerguendo e foi muito bem. Foi, para mim, o Paulo Nobre fez um trabalho excelente no Palmeiras, e a continuidade do Gagliotti, a continuidade agora da Leila, mesmo que pensem diferente, né? Mas o Palmeiras cresceu muito e acertou na mão com o Abel. O Abel é excelente treinador, é um cara que forma muito bem. E o Abel não é roupeiro, diferente de muitos técnicos que tem aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar, que joga a camisa para os caras e os caras se viram. Ele não é roupeiro, ele é técnico. Então, assim, eu acho que ele não vai abrir mão de falar o que ele pensa. Não vai. Então, é importante. Bom, o nosso tempo está encerrando, né, diretor? Finalizando mais um programa. Bom, e aí, dá suas considerações finais aí, meu caro. Então, a gente teve muitas movimentações, como a gente mesmo comentou nesse programa. Esse do Dudu, em especial, como você bem já deixou bem claro sobre o Abel Ferreira, e acredito que o time do Palmeiras tem muita constância e nos anos vem mostrando isso com títulos, com um time muito bem entrosado. E assim a gente finaliza mais o programa, e semana que vem a gente está aí novamente e teremos muitas notícias, muita coisa do mundo do futebol, e a gente aguarda vocês também, né, Beto? Legal. Meu caro, muito obrigado. Muito bom estar aqui do teu lado. Digo mesmo. E para vocês, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, bom programa para vocês. Tchau. Obrigado, pessoal.